É muito ruim ser responsável por algo no trabalho ou ter que apresentar alguns resultados no trabalho ou até nas provas de concursos públicos e a gente perceber que nós não saímos do canto. Já dizia, né? Saber é poder. E quando a gente não pode, a gente fica muito triste, ou seja, saber é poder e poder é ficar feliz. Ficar feliz porque você fica mais seguro e relaxado diante dos desafios que aparecem na sua vida. E isso envolve a capacidade de aprender. Para o nosso público aqui, né? A gente vai falar aqui sobre a aprendizagem de habilidades para o trabalho e também a habilidade de aprender, ou seja, a habilidade de aprender, o aprendizado sobre o aprendizado. Em outras palavras, aprender a estudar. O que interessa para a gente aqui é aprender a estudar para concursos públicos. E a angústia que a gente tem é essa sensação de se esforçar bastante, de entrar numa rotina muito cansativa e a gente não vê ali uma saída, uma perspectiva de crescimento. Você provavelmente já está entrando aí no seu segundo ano de estudos para concurso e você não vê resultado algum. Ou você está trocando de emprego em emprego e vê que você não evolui, você não ganha reconhecimento, as coisas são muito difíceis. E tudo isso envolve aprendizado. E aí começa o nosso vídeo. Provavelmente você não está se tocando o que é o aprendizado. E eu vou trazer aqui 3 pontos do processo da arte de aprender. Talvez você já conheça, mas talvez você nunca tenha ainda relacionado esses 3 pontos, ou em algum desses pontos você está pecando ou deixando de fazer, ou fazendo, mas não fazendo na intensidade ou da forma como você deveria. E esse vídeo, o processo do aprendizado, vai ajudar a gente a aprender melhor as coisas, para trabalhar melhor no seu setor, como assessor, como servidor, residente, estagiário, promotor, juiz e tal. E também vai te ajudar a saber como é que funciona o aprendizado para você poder ter um aprendizado mais eficaz para os seus concursos públicos. E falando em concurso público, o principal desafio e a nossa primeira tarefa nessa jornada de provas é vencer aquele primeiro ano que eu acho desafiador, que geralmente é o primeiro ano, ou para os mais eficazes ou sortudos, são aqueles 6 primeiros meses, em que você não está efetivamente estudando e crescendo em resultados, mas você ainda está aprendendo a estudar, ou seja, você ainda está, o seu carro não está ainda em movimento, você ainda está construindo o motor, lubrificando o motor, apertando ali as engrenagens, ou seja, o seu trem ele ainda não está nos trilhos, você ainda está montando o trilho e ainda está colocando o trem no trilho. Então, é uma, entre aspas, perca de tempo no sentido de que você ainda não está aprendendo aquilo que você precisa, você está nos atos preparatórios. E é bom que a gente resuma logo esses atos preparatórios do aprendizado o mais rápido possível para a gente começar a ganhar resultados. Então, o que é esse processo de aprendizado? Quais são os elementos do processo de aprendizado para a gente aprender melhor, de forma mais rápida e segura? O processo de aprendizado, ele tem três, três elementos. Esses 3 elementos, eles se comunicam, eles não são necessariamente em sequência. Você pode fazer, colocar em atividade, executar esses 3 elementos. O primeiro elemento do processo de aprendizado é a fase do entendimento. Vou colocar aqui, processo de aprendizado. 1. Entender. O que é essa fase do entendimento? Essa fase do entendimento é o primeiro contato com o objeto do conhecimento. É onde você vai descobrir algo que você
não sabia. É algo que é novo para você. Aquele ponto é um ponto que não existia no seu background de conhecimento, não existia na sua cabeça, no seu cérebro. Ou você tinha uma ideia de algo, mas essa ideia ainda era confusa. Então, esse processo do entendimento é a capacidade que você tem de descobrir coisas novas, de trazer elementos novos para o seu conhecimento. Essa primeira fase não necessariamente significa a consolidação daquela skill, daquele aprendizado. Ela é tão somente ali o primeiro contato ou os primeiros contatos. E é indispensável que você entenda como funcionam as coisas. Essa etapa é a etapa em que você efetivamente está adquirindo um conhecimento teórico por meio de um livro, por meio de uma aula, por meio de uma visita, por meio de uma conversa. Por exemplo, você está aprendendo aqui sobre o processo de aprendizado comigo. Nessa fase aqui, enquanto eu estou falando, o que é que você está captando? Você está entendendo os processos de aprendizagem, que é a primeira etapa. Isso não significa que você está efetivamente aprendendo, porque quando você está entendendo, o primeiro contato não necessariamente está consolidando aquilo na sua cabeça de forma definitiva. E o que é que faz, então, com que a gente adquira de forma quase definitiva ou de forma perene ou prolongada este novo conhecimento? É a segunda etapa, que é o fazer. O fazer já é a execução. Se a primeira etapa você tem um entendimento de algo que é novo, algo que te apareceu pela primeira vez, os assuntos teóricos, as informações teóricas, o fazer é colocar a mão na massa, é a execução. E essa segunda etapa, para mim, eu vou ser ousado em dizer que para mim é a etapa mais importante. Você não aprende nada se você não executar. Então, qual é o problema aqui? Tem muita gente que fica concentrada somente na fase do entendimento. É aquela pessoa que é um eterno aprendiz, uma pessoa que está eternamente estudando, lendo, conversando, assistindo aulas. Mas, quando ela entende naquele primeiro momento, no outro dia ela esquece. Por quê? Porque ela não aprendeu. E a aprendizagem só vem com um entendimento prévio e a execução. E eu vou dizer mais, muita gente aprende as coisas somente com a execução, ainda que elas não tenham tido um estudo teórico, introdutório sobre aquilo. Eu sou músico, então eu conheço muita gente que aprendeu a tocar instrumentos musicais tão somente com a execução, tão somente com o fazer, sem ter estudado nada de teoria musical. Eu conheço sanfoneiro, guitarrista que é analfabeto, semi-analfabeto e toca assim de forma linda, né? Tem gente que não sabe qual é a nota que está dando ali no acordeão, qual é a nota que está dando na sanfona, no piano, e toca maravilhosamente bem. Por quê? Porque ele tem a execução. E tem gente que passa o dia todo, anos e anos, estudando teoria musical e não sabe tocar um instrumento. É como um esporte também. Tem gente que abre um livro ali de Kung Fu, de Jiu-Jitsu, e somente ler sobre aquilo ali não vai fazer com que a pessoa seja uma lutadora. Ela precisa executar. Por isso que a execução é a etapa em que você adquire a maestria. Mas isso não faz com que a gente deva esquecer a parte do entendimento, a parte do estudo, porque a gente vai alinhar a nossa execução com a teoria, de forma que, por mais que a gente aprenda mais executando, a gente tendo uma teoria robusta e completa, a gente vai ter uma execução refinada. Trazendo aqui para o nosso grupo aqui, né, de estudo. Se você chega numa promotoria de justiça,
Você vai aprender muito mais se você começar a mexer com os procedimentos e a trabalhar com os processos. É claro que você vai errar muito no começo, mas você vai ter mais experiência e mais habilidades e você vai ser um assessor melhor, um profissional melhor. Quanto mais você executa, quanto mais você se testa. Mas, se você estudar, se você, ao mesmo tempo em que executa, tem um plano de estudos direcionado a essa prática, você vai ter uma combinação perfeita. Porque você vai ter um refinamento da execução, você vai ter uma execução, um trabalho e um profissionalismo muito mais especializado, aguçado. Então, o processo de aprendizagem, ele é muito importante que você execute, mas é muito importante também que você tenha um estudo teórico por trás que some a atividade. Certo? Outro exemplo, você aprende a dirigir dirigindo. Você pode, obviamente, ter aulas teóricas, abrir um livro, um manual sobre o funcionamento do carro, mas você nunca vai aprender só com a leitura. Você tem que praticar, você tem que executar a tarefa, você tem que dirigir todos os dias. Se você aprender a dirigir como eu, sem ter aberto nenhum livro sobre como dirigir, você vai aprender a dirigir bem. Agora, se você abrir um livro sobre como dirigir, você vai aprender várias coisas que você está fazendo ali de forma errada. Ou seja, você vai aprender a dirigir melhor se você, depois de treinar muito, adquirir alguns conhecimentos que a boa doutrina, que a boa teoria pode te dar. E aí a gente vai chegar a um terceiro elemento do aprendizado, da aprendizagem, que é importantíssimo, que é a consultar-se. E quando eu falo do ato da consulta, não é o ato da consulta no livro, é ter uma participação de uma pessoa mais experiente para te mostrar como fazer. E isso aqui fecha esses elementos que seriam, para mim, os elementos fundamentais do processo de aprendizado, ou do processo de aprendizado ideal. É claro que tem muita gente que aprende só entendendo e estudando, tem muita gente que aprende só executando, tem muita gente que aprende só vendo como é que os outros fazem. A mais forte para mim é essa segunda, mas é claro que ao fazer você deve sempre estudar e sempre consultar pessoas mais experientes. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, falando também de instrumentos musicais. Eu sempre fui tecladista, profissionalmente, toquei em bandas. Eu era tecladista, mas obviamente eu tinha curiosidade com outros instrumentos musicais. Eu, então, tinha uma guitarra, eu toco uma guitarrazinha bem básicazinha, enfim, o máximo que eu posso fazer é animar uma rodinha de amigos mais íntimos. Mas um período da minha vida, ali nos 20 e poucos anos, eu resolvi entrar numa aula de guitarra. E o que é que acontecia? Eu só tinha, de guitarra, essa, essa etapazinha aqui, eu só fazia, eu nunca estudava nada e eu não tinha ninguém para me ajudar a melhorar a minha habilidade. Então, eu só aprendia guitarra fazendo, executando, e fui para essa aula. Nessa aula, o que é que o professor fazia? De 4 encontros, ele me passava somente ali um elementozinho de teoria. O que meio que me frustrava, porque eu achava que eu precisava estudar mais teoria, ou seja, entender mais. E ele falou para mim, olha, você vai aprender guitarra fazendo mais. Eu vou te provocar a fazer e executar melhor. E aí que entra o consultar-se. Eu tinha um mentor comigo, eu tinha um tutor comigo. E esse tutor me passava material para estudar em casa. Entendeu? Então, são esses 3 elementos que devem estar o tempo todo conversando. E eu lembro que ele me passava ali para fazer uns solos e eu errava muita nota. Sabe, você mira ali numa corda do violão, você pega a nota errada. Eu errava ali 90% das notas que eu tinha que tocar. E aí, durante um belo dia, ele olhou para mim e disse, opa, deixa eu ver como é que você está segurando a palheta. Eu segurava a palheta assim, ó, com todos os dedos da mão.
E ele falou, não, isso aí está errado. Você vai segurar a palheta com esses dois dedos aqui, com essa pincelada aqui, e vai apoiar o seu braço na guitarra e vai usar tão somente esses dois dedos. Com isso eu tenho mais liberdade, mais acurácia na nota, sabe? Porque com esses dois músculos eu tenho mais precisão, ao passo de que usar a mão dessa forma fechada, eu tenho ali um trambolhão, ou seja, eu não consigo mover, ter precisão pelo movimento do pulso e pelo movimento do antebraço. É claro que nunca ia ter dado certo. Então eu precisava desse mentor que ia refinando de forma direta as minhas necessidades. E por que que ele é tão importante quanto essa primeira fase do entendimento? Porque enquanto o livro não olha para mim, só eu que olho para o livro, o meu tutor, o meu mentor, olha para mim, vê ali os meus problemas. Eu deveria estar ali vendo os meus problemas e apontando ali o ponto em que eu devo refinar a minha atividade. Vocês estão entendendo? Então, o processo de aprendizado é esse: o entendimento sobre o como fazer, o know-how, né? E depois a execução, que é colocar em prática aquilo que você aprendeu, que para mim é o processo mais importante do aprendizado. E de quebra ali, se você puder, ter uma pessoa que vai mostrar para você quais são os seus gargalos, quais são os seus desafios. E aquilo ali, né, essa pessoa, esse tutor, ele vai impulsionar muito a sua jornada, sabe, até o final. Eu, com os meus assessores lá na minha promotoria, eles sempre chegam com a angústia de trabalhar com os procedimentos extrajudiciais. A primeira coisa que eles me perguntam é, doutor, eu quero aprender a melhorar, quero melhorar o trabalho com os extrajudiciais. Por favor, me indique um livro. E eu falo, não, primeiro, não há livro sobre isso. Segundo, não é questão de você estudar isso agora. Por quê? Porque eu vou ser o seu mentor, que seria a terceiro elemento da aprendizagem. Você vai executar isso aqui com muita intensidade, com a minha fiscalização, ou seja, que é a parte mais importante, fazer. E eu vou te ensinar algumas coisas, ou seja, o entender, já que não temos livros e matéria sobre isso. Então, esse é o processo perfeito de aprendizagem. Eu falei para o assessor, né? Eu falo para os assessores que trabalham comigo, não se preocupe, em 3 meses você vai estar decolando aqui nos procedimentos extrajudiciais. Inclusive, é isso que eu vou fazer num treinamento ou num curso que eu estou planejando lançar daqui a pouco. Aqui não é propaganda de curso, mas é porque encaixa com o exemplo que eu vou dar, que é algo direcionado não só com a exposição de elementos. Ou seja, não é para o aluno só entender. Se eu estou falando que o mais importa é o executar, é claro que a gente vai ter encontros, eu penso em ter encontros ao vivo de execução de casos concretos, né, reais, simulados, e também um estudo ou uma abordagem prática de problemas trazidos pelos alunos. De forma que a gente vai estar executando, eu estarei servindo ali como um professor, né, daquelas pessoas, um consultor daquelas pessoas, de forma que eu vou ver o gargalo dela, a forma como ela pode se ajustar e refinar aquele trabalho. E, obviamente, né, combinar tudo isso com entendimento, com aulas gravadas, material fornecido. Então, eu acredito que o aprendizado é assim: o entendimento, o estudo teórico, a execução como principal e a consulta, né, um tutor, uma pessoa que está ali perto de você. No estudo para concurso, você precisa também aprender a aprender. Qual é o problema do concurseiro? Já entrando aqui na parte dos concurseiros. Eles passam o tempo todo aqui, ó, na fase do entendimento. Você entendeu? Você possivelmente não está passando no concurso público porque você não sai dessa primeira etapa. Você não para de ler livros, você não para de procurar e ler resumos e você não para de assistir aulas. Você vai até entender o que ele está falando, mas o processo de aprendizado passa por tudo isso aqui, principalmente por esse segundo aqui. Então, não adianta você só ler um material, você precisa executar aquilo ali. E o que seria executar
no mundo dos estudos para concursos públicos? Seria escrever sobre o assunto, seria dar aulas sobre o assunto, seria executar testes ou fazer simulados sobre determinado assunto. Ah, mas eu não sou professor, eu não dou aula. Você vai dar aula para você sozinho. A sua forma de estudar vai ser com um papel em branco na mão, fazendo seus gráficos, seus esquemas mnemônicos, enfim, os seus mapas mentais daquilo que você estudou sem consulta. Como uma pessoa que está ensinando para alguém, mas você está falando consigo mesmo, sozinho, uma matéria. Isso é executar. Você vai aprender muito melhor, muito mais rápido se você tiver esse processo de aprendizagem incluído aí no seu programa, na sua grade de horários. E depois você tem o consultar-se, né? E aí é difícil, eu sei que a gente não tem muitos mentores que possam ali te ajudar. Você vai ter que ver algum mentor, uma gravação ou um amigo, ficar mais atento com uma pessoa mais experiente, procurar professor mesmo de cursinho, enfim, para buscar resolver algum problema que você tenha, que uma videoaula ou um livro não está te ajudando a resolver, entendeu? O fato de eu estar falando isso aqui para você possivelmente serve como uma terceira fase também, porque talvez eu esteja tocando em um gargalo na sua vida que, uma vez ajustado, talvez seja ali então a peça que estava faltando para você decolar nos seus estudos. E falando em peça, eu quero trazer aqui uma imagem para vocês que retrata um pouco sobre essa dificuldade de aprendizado. O aprendizado, ele é uma construção paulatina de conhecimento, de forma que um conhecimento prévio serve de base para um outro, não é isso? Então, o que acontece é que, muitas vezes, a gente fica ansioso com a dificuldade de aprender algo, porque a gente esquece que esse aprender algo tem uma dificuldade natural, que acontece porque você não tem uma base necessária para aprender este novo aprendizado. Por exemplo, você chega numa promotoria de justiça e fica ansioso, fica super frustrado, porque você se sente uma fraude, um profissional super incapacitado diante daquelas complexidades do trabalho. Ou você está começando a estudar para concurso público e olha ali na primeira semana e vê o quanto é, entre aspas, impossível você ser aprovado em concursos públicos. Você está desconsiderando que você é uma pessoa que está iniciante e você sabe ou deve saber que você tem como ir melhorando e adquirindo conhecimento. E o que eu queria falar aqui neste final de vídeo é que quanto mais conhecimento você adquire, mais fácil fica a aquisição de um conhecimento novo. Então, é claro que o início de algo é muito difícil. Estudar para concursos públicos ali no início, como eu falei, você passa 6 meses, um ano aprendendo a estudar ainda. Esse início é muito difícil, mas uma vez que você vai adquirindo os conhecimentos prévios e o background necessário para os conhecimentos posteriores, quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais fácil fica adquirir os novos conhecimentos. Então não fique angustiado em ser iniciante. Quanto mais conhecimentos numa promotoria você ganha, mais fácil fica aprender uma matéria ou uma habilidade nova no seu trabalho. Agora você precisa respeitar o tempo de aprendizagem. E para aumentar a velocidade no tempo de aprendizagem, você precisa estudar mais, que é a fase do entendimento, fazer mais, que é meter as caras na execução e não ficar só nos estudos, e procurar apoio, principalmente numa pessoa mais interessante. Então, essa imagem que eu trago para vocês aqui agora, ó, ela reflete um pouco como é o nosso início do aprendizado. Por exemplo, ao chegar numa vara, você é assessor de um juiz de uma comarca do interior. Você tem um estudo, algum estudo básico ali, talvez um pouco deficiente, mas você nunca executou, você não tem experiência. Você olha ali para aquela fila ali no SAG e vê essa imagem.
Você sabe fazer alguma coisinha, e isso está aqui, ó, retratado nessas duas peçazinhas encaixadas. Mas é muito difícil você saber onde encaixar as outras peças. Por quê? Porque o que você tem de conhecimento são só duas peças montadas. Agora, imagine que você, estuda muito, 2, trabalha e executa muito, e 3, tem uma pessoa te ajudando, uma pessoa que serve para uma pessoa que serve como um tutor, um mentor. Com isso, você vai acelerando e vai colocando peças aqui. Então, essa peça aqui é a habilidade de fazer uma sentença de homologação de alimentos. Essa outra peça aqui é a habilidade de executar uma audiência, assessorar numa audiência. E aí depois você vai colocando essa outra peça aqui, que seriam as sentenças de algum procedimento civil, processo civil, depois você coloca essa aqui, que é acompanhamento de execução penal, depois você coloca essa aqui, que é o despacho saneador, ao ponto de que você vai chegar nessa situação aqui. Percebe? Tá bom. Nessa situação, você vai chegar no momento do aprendizado em que você já aprendeu tanta coisa, e quanto mais coisas você aprende, mais fácil fica para adquirir um novo conhecimento. Ou seja, quanto mais pecinhas você tem encaixadas aí na sua caixola, mais fácil fica encaixar uma peça que estava faltando. Então, se você é um promotor de justiça, você está chegando no primeiro dia de promotoria, você encontra essa situação porque você não sabe fazer nada. Então, é muito difícil você colocar peças novas se você está ali numa figura ali quase que zerada. Mas quando você vai encaixando outras peças, por exemplo, você aprende a fazer aqui uma audiência de criminal, você aprende aqui a fazer um recurso, você aprende aqui a fazer uma ação civil pública, aprende a fazer uma portaria, inquérito civil, procedimento administrativo. Bem, quando você for chamado a atuar num grande caso complexo envolvendo corrupção, técnicas especiais de investigação que você não sabe, você não vai passar por essa angústia de aprendizado. Você vai passar aqui pelo simples, né, e bem menos complexo trabalho de encaixar uma única peça. Isso vai ser bem menos trabalhoso para você. Tudo bem? Então foi só uma reflexão sobre o aprendizado. Não deixem de procurar esse combo, estudar muito, executar muito, principalmente executar muito, e buscar pessoas que possam te ajudar. Não fiquem só no entendimento. Também não fiquem só na execução. E não neguem a ajuda de pessoas mais experientes. O processo de aprendizado, para ser mais rápido e mais efetivo, passa aí, na minha opinião, por essas 3 etapas. Tudo bem? Eu espero que tenha ajudado você nesse vídeo. Se foi um vídeo útil, curtam esse vídeo aí para mim e compartilhem aí com os amigos que estão precisando dessa forcinha, tá bom? Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.